tenho tatuagem. Será que eu posso ser batizado? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Albertina. E ela perguntou: eu tenho tatuagem. Será que eu posso ser batizada? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Espírito de oração de hoje. A irmã Francis Silva pediu oração pela família, em especial pelo esposo dela que está desempregado e está procurando emprego. Sabemos como está difícil a situação no nosso país, principalmente por conta da pandemia, então possamos estar orando pela família da irmã Francis Silva, pelo esposo dela que encontra emprego e por tantos outros dos nossos irmãos que estão nessa mesma luta. O irmão do canal Esperando Meu Cristo Voltar pediu oração para que Deus ajude-o a perdoar o semelhante, então perdoar o próximo. Então possamos estar orando para que o irmão tenha sempre o poder do Espírito Santo para perdoar o próximo e nós também. E a irmã Vera Silva pediu oração pela família dela e pela vida sentimental. Então possamos estar orando também pela irmã Vera Silva, que Deus esteja abençoando, protegendo a família dela e a vida sentimental dela. Vamos lá, pergunta da irmã Albertina: posso me batizar tendo tatuagens? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ver alguns textos, vamos entender a questão da tatuagem e vamos entender se podemos ou não nos batizar tendo tatuagem. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos a imagem de Deus. Eu e você temos no nosso DNA os genes de Deus. Deus nos criou colocando a imagem dele, a semelhança dele em nós. Estamos um pouco distorcidos por causa do pecado? Sim, não somos mais a mesma perfeição que Adão foi um dia, mas ainda assim somos a imagem e semelhança de Deus, com algumas diferenças por conta do pecado. Mas então Deus, por ter feito nossa imagem e semelhança, nós não precisamos, fomos criados com base naquele que é o mais perfeito, Deus. Então, nós não precisamos de adornos, enfeites, mudanças corporais, para que sejamos bons, sejamos melhores, sejamos mais bonitos. Não devemos buscar isso. E aí nessa questão entra também a tatuagem. Eu modificar o meu corpo, fazer um desenho por cima dele, um desenho permanente, um desenho que não sai, era como se eu estivesse em desagrado com o meu próprio corpo, em desagrado com a semelhança de Deus em mim. Queria melhorar alguma coisa. Esse é um ponto. Vamos lá, Levítico, verso 18. Aliás, Levítico capítulo 19, verso 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, não fareis marca nenhuma sobre vós, não ferireis a vossa carne. Algumas traduções, se eu não estou enganado, a Bíblia Jerusalém, a tradução Bíblia Jerusalém, ela traz aqui: nem fareis tatuagem sobre vós. Aqui você pode entender, tipo, tem algumas tribos, se eu não me engano, uma tribo africana, que as mulheres, quando perdem os maridos, a cada ano que passa elas vão cortando os dedos e elas se sentem orgulhosas. Aqui está falando exatamente isso: não se ferir por causa dos mortos, não fazer marca sobre vós. Ou seja, perdi um ente querido, fazer uma tatuagem para lembrar dele, ou fazer uma tatuagem para homenagear. A Bíblia diz que você não precisa fazer isso, não precisamos fazer isso, não precisamos ferir o próprio corpo, não precisamos marcar o próprio corpo por conta disso. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Mas então, e agora? Eu fiz uma tatuagem em mim, posso ou não posso ser batizado? Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, verso 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, o arrependimento, a mudança que eu faço em mim, de me arrepender, os meus pecados, as coisas que eu fiz no passado são perdoados. Então, apesar de deixar as marcas, elas foram perdoadas. Tem outro texto aqui que a gente já leu. Deus perdoa o tempo de ignorância. Eu fiz essas marcas em mim, eu não sabia, eu me arrependo, os meus pecados foram cancelados. Deus não imputa um pecado sobre aquilo que é ignorante. Eu não sabia disso. Deus não imputou esse pecado em você, mas agora você sabe. Você ainda assim se arrependeu, mesmo não tendo sido imputado um pecado sobre você. E Deus limpa você por dentro, né? Vamos dizer assim, por dentro. Eu conheço muitas pessoas que, antes de estar na igreja, muitas pessoas. A minha própria esposa, ela tem algumas tatuagens de antes de entrar na igreja. Ela entrou, se batizou e isso não influenciou em nada. Tem algumas pessoas que foram da igreja, saíram da igreja, se tatuaram, se arrependeram, voltaram à igreja e se rebatizaram. Não tem problema nenhum se você tem tatuagem, mas você quer entregar sua vida a Cristo através do batismo. Você pode sim se batizar. Ah, eu sou batizado, vou fazer uma tatuagem. Aí já é uma outra história. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso e ela sofreu a disciplina da igreja. Então, se você tem a tatuagem, você se arrependeu, você não quer fazer mais aquilo, você tem a consciência, entende que aquilo não é algo para você, então você pode sim se batizar. As marcas do passado nós vamos carregar por toda a vida. As coisas que nós fizemos, as consequências dos nossos pecados, nós vamos carregar por toda a vida. A tatuagem também é uma marca que você fez no passado e você vai acabar carregando por toda a vida. Mas isso não te impede de entregar a vida a Cristo e não fazer a mesma coisa. A mensagem de Cristo para nós é: vá e não peques mais. Ou seja, não vamos fazer as mesmas coisas erradas novamente. Principalmente agora que nós sabemos. Então, é isso. Uma coisa importante. Ainda assim, se a irmã tiver algum problema, alguma dificuldade com isso, eu conheci uma irmã que foi esse caso. Ela saiu da igreja, se tatuou, voltou para a igreja, se batizou e ela tinha vergonha das tatuagens, então ela andava sempre coberta. Mas hoje tem tratamentos que você pode fazer para remover a tatuagem. Não é tão barato, mas ainda assim há tratamentos para isso. Se for o caso da irmã, pode estar buscando um tratamento para isso, mas não é algo necessário. Você não precisa remover as tatuagens para se batizar. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã Albertina. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outro assunto qualquer, pode deixar nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Vou estar lendo, vou estar respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, estudar a Tua vontade, compreender, Senhor. Obrigado por esses momentos, Senhor amado. Pai querido, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a seguirmos nos Teus caminhos e fazer sempre a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.